Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus, em nome dele, amém? Só um pouquinho, deixa eu fazer propaganda. Está com sede? Meu irmão, abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, leremos apenas o versículo 21. Abrindo, oraremos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor, porque na nossa mente, no nosso coração, existe um sentimento de gratidão. Porque hoje, não mais do que outros dias, mas também hoje, celebramos o nascimento do nosso Salvador no seu projeto de redenção. Hoje, não mais do que os outros dias, mas hoje, celebramos ao Senhor porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, nos resgatou de nós mesmos e nos transportou para o reino da sua graça. Nessa noite eu te peço que a tua palavra fale ao nosso coração, que nós sejamos edificados e que a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus, amém e amém. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, projetar o título da mensagem. O sentido do Natal. Eu queria falar sobre isso, porque nós estamos numa das datas mais queridas no nosso contexto. O Natal é uma das datas mais esperadas, não só pelas famílias, mas principalmente pelos comerciantes. Ela é uma das datas mais importantes do nosso calendário, e é durante o Natal que nós nos reunimos com as pessoas que nós amamos, às vezes nem tanto, mas nós nos reunimos em família, nos reunimos com os nossos irmãos, nos reunimos com os nossos amigos. É dentro dessa data que nós temos a perspectiva de que estamos no momento agradável. O Natal é uma das datas mais importantes, porque nessa data nós estamos mais sensíveis. Parece que quando chega essa época, a mentalidade das pessoas muda, e todo mundo fica naquele clima natalino. A gente assiste na sessão da tarde Esqueceram de Mim, no sábado o 1, no domingo o 2, dependendo, na semana a gente já maratona os 4 filmes da franquia. A gente gosta de comer panetone, a gente compra aquelas carnes que só tem na época do Natal, é o Chester, é o tender, e a gente adora todo aquele clima natalino. Mas tem uma característica do Natal que me chama a atenção, que independente da sua prática religiosa, ela meio que permeia a nossa cultura, é aquela ideia de espírito natalino. Você já viu isso? Que as pessoas elas estão com mais boa vontade a fazer o bem, as mensagens de esperança, acolhimento, cuidado, solidariedade, parece que elas aquecem o coração das pessoas. Por algum motivo, existe um carinho muito grande por esse período. E a gente até percebe que algumas coisas que são ruins, mas acontecem normalmente na nossa rotina, se elas acontecem no Natal, ela se torna uma outra coisa. Por exemplo, a notícia do jornal, em qualquer período do ano, é: marido se embriaga e agride a esposa, caso de delegacia. A mesma manchete no Natal é: em pleno Natal, briga acaba na delegacia. A mesma notícia, por mais tão terrível quanto: jovem se envolve em acidente. Se é no período natalino, durante a ceia de Natal, jovem provoca acidente. As notícias ganham um peso maior porque existe uma sensibilidade cultural de que nesse período há um espírito de Natal, natalino, as pessoas estão mais abertas à boa vontade. Tanto é isso que quando alguém está um pouco impaciente ou mais nervoso, calma, é Natal. Quem nunca viu nada assim? Todos nós convivemos com esse entendimento secular sobre o Natal. A nossa cultura
entende que existe uma data importante por algum motivo. Mas para muita gente ainda o Natal acaba sendo uma festividade para reunir a família, uma festividade para vir à igreja. Toda a igreja, pequena ou grande, tem um conjunto de membros que só participa dos cultos na Páscoa, no Ano Novo e no Natal. É ou não é verdade? Existe. Então, para muitas pessoas, o Natal é período de ir para a igreja, comer com a família e celebrar de alguma forma que você puder. Para muita gente, o entendimento do Natal é esse. Para as crianças, talvez de forma mais simplória, o Natal seria apenas época de ganhar presente. Então, na cabeça da criança, são 3 épocas que ganha presente: Natal, Dia das Crianças e aniversário. O Natal se resume para muita gente em festividades, em todas essas amenidades da vida que não são ruins, não tem um problema objetivo, mas que, para a gente que é crente, não é bem o sentido do Natal. Porque se a gente for pensar o que significa de fato Natal, qual a importância dele, o que deveria nos suscitar esse período, o entendimento que a gente tem é outro, não é desse. Não é que é um tempo de objetivamente estar com a família. Na verdade, só estar com a família nós devemos estar o ano inteiro. Fazer boas ações nós devemos fazer o ano inteiro. Então o que sobra, no fim das contas, é um grande questionamento sobre o que é o verdadeiro significado do Natal. Se a gente for olhar na história, consultando o período dos apóstolos, mais adiante o período dos pais da igreja, a resposta sobre essa data é muito vaga. Na verdade, ela não existe, porque não há nenhum incentivo nas Escrituras objetivo para que nós celebremos o nascimento de Jesus, tal qual fazemos o memorial do seu sacrifício. Não existe isso nas Escrituras. Tanto que algumas denominações consideram uma abominação qualquer festividade natalina. Por outro lado, se a gente for observar a prática dos pais da igreja, dos apóstolos, também não existe nenhum registro de que estes se movimentavam no período natalino para se fazer alguma celebração por causa do nascimento do Senhor Jesus. Ainda, uma informação já batida e sabida por todos, é muito provável, pela forma como a descrição bíblica conduz o texto, de que Jesus não tivesse nascido em dezembro, mas no começo do ano, lá por meados de abril, talvez. Isso é muito incerto. Então, se essa informação já é batida, se os pais da igreja não celebraram essa data, por que então nós trazemos o Natal para cá? Porque por mais que essas informações históricas sejam relevantes, na prática, o nascimento de Jesus é para nós um marco. Ele tem um sentido. E eu queria ler novamente agora o texto que será a base para a nossa mensagem de hoje. Eu ensaiei, era para ter passado. Obrigado, Bruno. Vamos à palavra do Senhor. Diz assim: pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Esse texto, em 2 Coríntios, traz para a gente pistas de por que nós nos alegramos, celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Para nós, cristãos, essas coisas históricas não definem, por melhores ou mais puras que sejam, o sentido do Natal. O Natal para nós é o prenúncio da salvação, é o cumprimento das profecias de que o Messias viria e traria o seu reino. Então, eu organizei, e eu queria partilhar com vocês, 3 lições que nós podemos tirar desse texto para entender qual é o sentido do Natal para nós. Primeiramente, existe uma dívida, de acordo com esse texto. Quem não pecou, pagou essa dívida, e quem pecou, agora é visto como justo. São 3 pedaços desse texto que nos explicam objetivamente por que nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Então vamos lá. O Natal é para nós um prenúncio da salvação e do cumprimento das profecias de que o Messias viria e traria a esperança de seu reino. Primeira coisa é que
o texto nos indica que existe uma dívida. O texto começa exatamente assim. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Se existe a necessidade de que o pecado seja pago, é porque existe uma dívida. Se existe uma dívida, é porque alguém foi o ofensor. O Natal é importante para nós, em primeiro lugar, porque nós precisamos entender que os ofensores somos nós. O Natal só faz sentido, a mensagem natalina e todo o processo de entender a ação do Messias, só faz sentido se nós entendemos a nossa culpa. O Senhor Jesus traz para nós um convite à mudança de mente, ao arrependimento, porque existe uma dívida. Por mais que a gente observe o que o Senhor Jesus diz, observe as Escrituras, e por mais que nós concordemos, é muito fácil a gente dizer que não concorda, mas a realidade das Escrituras é de que existe uma dívida em aberto. A Bíblia deixa clara de que nós estamos em dívida eterna com Deus por causa dos nossos pecados. Por causa da nossa forma de viver, nós estamos mergulhados em uma mentalidade distante de Deus. Nós não conseguimos ter paz com Deus e somos incapazes de agradar a Deus com nossa natureza. Ou seja, o nosso jeito de viver, as nossas intenções, os nossos desejos dizem o oposto. Olha o que o texto de Gênesis diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, e continuamente. Olha que interessante. De acordo com o que Deus diz, ou na opinião de Deus, quando Ele olha no coração da humanidade, Ele enxerga apenas maldade em cima de maldade. Existe uma inclinação natural nossa para fazer o mal. Nós não desejamos as coisas de Deus, as coisas que são interessantes para Deus, os projetos de Deus, o próprio Deus para nós é desinteressante. As coisas que são para nós importantes são coisas que ofendem ao Senhor. Esse negócio de pessoa naturalmente boa é fachada. Não existe pessoa boa e pessoa má. Existe pessoas más, mas especializadas em maldades em áreas diferentes. Eu sou pós-graduado na maldade relacionada à sexualidade. Eu sou pós-graduado na maldade relacionada à avareza. Eu sou pós-graduado na maldade relacionada ao autoritarismo, à idolatria, à religiosidade. Todos nós estamos, de acordo com o ponto de vista do nosso Deus, vivendo nesse ciclo de abrir e fechar canais de pecado na nossa vida. E por enxergar, olha como é torta a nossa visão, por enxergar na vida do outro uma luta diferente da nossa, talvez uma luta em que nós temos facilidade, nós nos enxergamos como melhores do que os outros, porque a minha luta não é na área das finanças, quem passa na luta da finança é fácil dizer que a pessoa está em pecado. Quando alguém está com luta na área da sexualidade, eu que não passo por essa luta, me sinto na autoridade de opinar. Nós nos relacionamos com o pecado assim. Nós criamos mais e somos especialistas em pecados dos nossos interesses. Essa é a opinião de Deus a nosso respeito. Nós precisamos de Deus porque nós estamos naturalmente afastados de Deus. Para entender por que o Natal é importante, porque a vinda de Jesus é importante, a primeira coisa que nós precisamos ter consciência é da nossa condição de inimigos de Deus. A doutrina primeira que nós estudamos é a doutrina do pecado. Tudo parte dali. É porque o pecado existe em nós e porque nós somos caídos que as outras coisas se desdobram. É por causa da nossa queda que nós precisamos da graça e do favor de Deus. É por causa da nossa condição de caído que nós não conseguimos de maneira nenhuma olhar para Deus com interesse. Nós olhamos para Deus apenas como meio. Se olhamos para Deus, nós estamos em condição de inimigos. Quem entende sua condição como inimigo de Deus, deu o primeiro passo para entender o sentido de Jesus ser a esperança. A segunda coisa é que quem não pecou, pagou a dívida. Se eu entendi que eu tinha uma dívida, a primeira parte do processo é entender que eu não dou conta de pagar essa dívida. Eu estou em completa falta com o Senhor. Eu não dou conta da graça, eu não dou conta da vida em santidade.
Inclusive, eu preciso que Deus me dê a lei para que eu entenda o que é errado, porque a minha percepção de certo e errado é completamente condicionada às minhas vontades. Sem o próprio Deus para me dizer o que é certo e errado, eu continuo caminhando errado e ainda acho que estou certo. Mas a resposta é que todo pecado precisa de um julgamento. O nosso Deus é perfeitamente justo, perfeitamente bom, e julga as coisas com justiça. Há um provérbio que diz que o Senhor odeia que o iníquo seja perdoado e que o justo seja condenado. Parece até um contrassenso, mas Deus se ofende com os nossos pecados. As nossas escolhas precisam gerar consequências. Imagine assim, que alguém invada a sua casa e abuse de sua filha, e aí existam câmeras ali que filmam, de modo que você tenha plena convicção de que essa pessoa que invadiu a sua casa e abusou da sua filha é a mesma pessoa que está ali no júri. As provas são incontestáveis. Essa pessoa chega diante do juiz e diz assim: olha, juiz, realmente eu fiz tudo isso aí que vocês viram nos vídeos, mas olha, me perdoa, por favor. E o juiz fala: beleza, está perdoado, vai, está tudo bem. No seu lugar, se fosse a sua filha, provavelmente você não ia aceitar isso numa boa. Eu, numa situação como essa, queria pular em cima do assassino e do abusador e mataria ele ali na frente de todos. Esse é o nosso desejo. Para Deus, porque houve um pedido de perdão, não necessariamente houve a redenção. O pecado precisa ser punido. A questão é que, no nosso caso, outro se oferece na condição de pagar o pecado. Nós, todos os dias, com nossos pecados, fazemos exatamente a mesma coisa. Nós abusamos, traímos, mentimos, sonegamos, fazemos toda espécie e de toda sorte de pecado e dizemos: Senhor, me perdoa aí, eu fiz mesmo, mas me perdoa, está tudo bem. E a gente acha que a relação com Deus está tudo bem, meu filho, vai com Deus, está tudo certo. O pecado precisa ser pago, a ofensa precisa ser gasta, de alguma forma, vai recair a ira de Deus de alguma forma sobre alguém. O ponto é, a gente acha até injusto: mas eu traí a minha esposa por 10 anos consecutivos, e agora eu vou ter que pagar essa pena eternamente. Isso está em desequilíbrio. Senão a lógica seria: um abuso de 3 minutos geraria uma pena de apenas 3 minutos. Mas na prática, o tamanho da transgressão é proporcional à dignidade do ofendido. Imagine da seguinte forma: imagine que eu desça daqui de onde eu estou, vá até o pastor Wesley e desfira um soco contra o seu nariz. Talvez, ou muito provavelmente, eu teria algum problema policial e jurídico com ele, poderia receber um processo, teria problemas com meu irmão. Agora imagina que eu faça o mesmo com o presidente da República. A minha pergunta para você é: as consequências seriam as mesmas? Sim ou não? Sim ou não? Provavelmente a pena seria maior, o processo seria mais penoso, porque a dignidade do ofendido determina o peso da pena do ofensor. Agora imagine o tamanho da dignidade de Deus, o tamanho da dignidade daquele que é o único que é justo, aquele que diz e que serve de regra para o que é justo e bom, e nós o ofendemos todos os dias. A dívida precisa ser paga. Há necessidade sim de estarmos diante de Deus enfrentando sua ira. Há quem diga que o inferno é a ausência de Deus. Eu entendo o inferno como estar diante da ira de Deus, puro ódio e fogo de Deus que quer queimar e destruir tudo aquilo que é mal, e eu sou mal também, mas alguém pagou o preço. Aquele que não possuía pecado, aquele que não conheceu a maldade, que não cometeu nenhuma infração, aquele que não fez nada de errado, é aquele que vai e sofre a pena no nosso lugar. Então, primeiro eu entendi que eu sou um ofensor, agora eu entendi que alguém pagou a conta, está liquidado o débito. Você entende? Nós tivemos o pagamento.
daquilo que é a nossa maldade. A cruz é terrível porque nela aconteceu a coisa mais terrível. Jesus foi punido com uma punição que era nossa. Nós deveríamos ter sido sacrificados por conta das nossas incoerências, dos nossos egoísmos, dos nossos ismos, das nossas vontades. Era nós, era você e era eu que deveríamos estar crucificados ali. Éramos nós que deveríamos ter sido humilhados, porque diante de Deus, nós é quem somos os ofensores. Mas outro pagou a nossa pena. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque um homem foi condenado no nosso lugar. Deus pune a maldade e derrama amor, na única forma capaz de gastar o peso do pecado. O Senhor Jesus é aquele que estende amor ao mesmo passo em que recebe a aplicação de justiça. Não há condenação para quem está inscrito em Cristo, porque um homem foi condenado em nosso lugar. Aquele que não cometeu nenhuma falta, morreu no nosso lugar. A gente pensa que talvez o peso da morte de Jesus está no sofrimento físico, no momento de dor que a sua carne passou, em todos os açoites, na crucificação, na vergonha pública, na humilhação. Mas eu fico imaginando aqui com os meus botões que o Senhor Jesus estava em pleno sofrimento psicológico e espiritual, sofrimento de alma. Aquele que nunca teve que chegar diante de Deus arrependido, clamando por misericórdia por uma falha que cometeu, agora estava sofrendo a culpa que você e eu temos que lidar todos os dias com os nossos pecados. Aquele que não conheceu a maldade e a intenção da iniquidade, agora estava recebendo a punição sobre uma coisa que ele não fez, para que nós pudéssemos ter vida. Deus pode nos receber não porque Ele esqueceu do que a gente fez, mas porque Ele puniu os nossos pecados. Nossos pecados foram eliminados em Cristo Jesus. Uma vez que a ira de Deus caiu sobre Jesus, o que resta para nós? Quem pecou, agora é visto como justo. Repare que a mensagem do Evangelho é uma das mensagens mais diferentes dentro dos espectros de religião que a gente consegue comparar. Os espectros de religião que a gente consegue comparar, normalmente são baseados em construção de mérito, normalmente são baseados em uma espiritualidade construtivista, ou numa relação, como diz o sociólogo venezuelano Otto Maduro, numa relação de trocas e favores. Mas dentro da fé cristã, os méritos estão todos na cruz do Cristo. E nós agora somos considerados justos por uma obra que nós não fizemos, que nós não merecemos. A obra do perdão é dada simplesmente por favor, porque Deus é bom, então sai totalmente de nós, e nós recebemos a pecha diante de Deus e somos chamados de justos. De justos. Você entende o que é se enxergar como inimigo de Deus, entender que o seu pecado foi pago, e agora, diante de Deus, você não é mais um inimigo, mas você é filho adotivo, porque a conta foi paga. Estamos diante de Deus como justos. O que nós fazemos com isso? Nós que éramos inimigos, agora somos vistos e recebidos como filhos. Vencemos por Cristo a sentença e a realidade de longe de Deus. Somos agora chamados a andar com Deus e a viver no reino, onde deixamos o pecado e vivemos a justiça de Deus. Nós que fomos justificados, agora temos uma vida em reação a isso. É impossível que o nosso coração tenha entendido a nossa condição, tenha entendido a punição e quem foi o punido, e o nosso coração não busque viver em retidão e justiça. Se existe um coração iníquo, que compreende a graça, que compreende sua culpa, e ainda assim não entende que deve viver em justiça e caminhar em semelhança ao seu mestre, nós estamos diante de alguém que não ouviu o verdadeiro evangelho. E não ouviu no sentido de não ter tido a oportunidade de alguém oralizar para ele as informações da Bíblia, mas não ouviu de dar ouvidos.
E muitos de nós vivemos o nosso, hoje, infelizmente, tido como evangelicalismo não praticante. Estamos frios, distantes, desconectados, porque não ouvimos o Evangelho. Porque achamos que a palavra de vitória é dada a nós, porque nós somos os vencedores. Os vencedores são aqueles que estão debaixo do sangue do Cristo. Ele é aquele que vence, Ele é aquele que é o vitorioso, vencedor, aquele que conquistou o seu povo pelo literal derramamento do seu sangue. Nós vivemos como justos por uma obra que foi feita pelo nosso Deus. Somos chamados para viver o reino, deixando o pecado para trás e vivendo a justiça de Deus, anunciando que a verdadeira esperança se cumpre em Cristo. Por que esperança? Por que essa palavra é tão importante para nós? Ela é importante porque sem o sacrifício da cruz, sem Jesus, não há celebração de Natal, não há celebração de vida se um mero bebê nasceu, mas há celebração se o rei capaz de me redimir está vivo, e agora a sua vida anuncia um reino que eu posso viver. Aí há esperança. Qual é o sentido do Natal, então? O sentido do Natal, eu acho que reside em entender qual é o propósito primeiro do Evangelho. C.S. Lewis escreveu um livro para registrar suas posições teológicas diante da academia, chamado Cristianismo Puro e Simples. Nesse livro, ele diz que o cristianismo é a história de como um rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte de uma campanha de sabotagem. Essa é a frase que faz parte do livro. Jesus é esse rei legítimo que chega disfarçado como uma pobre criança numa cidade pouco importante, numa família pobre, cresce, que no total da sua idade de 30 anos, convoca discípulos com a mensagem de o reino está próximo, ou é chegado. Quando o texto diz que o reino está próximo ou é chegado, não é a ideia de que o reino está vindo, está daqui uma semana, está daqui um ano, está daqui uma era, daqui uma década, daqui um século, é daqui a pouco, é em instantes, contagem regressiva. A ideia é que ele está próximo no sentido de que ele pode ser tocado. O reino de Deus pode ser visto. O reino de Deus está entre nós. Essa é a ideia. Está ao alcance das nossas mãos. Jesus é o portador desse reino. A vinda de Jesus é a vinda do reino. O reino de Deus é o reinado de Deus. É onde a vontade do Senhor é cumprida. Aqui na terra como é nos céus. A mensagem é: o rei legítimo e verdadeiro chegou, e agora não se deve viver como se bem quer, mas submetam-se à vontade desse rei, venham fazer parte do reino de Deus. Esse é o convite. Só que esse convite envolve um processo de mudança de mente. Nós precisamos passar por uma renovação na nossa forma de ser. Seguir Jesus não é só uma realidade de ir para o céu, e para muita gente é uma realidade de ir para a igreja, para da igreja a ir para o céu. Mas seguir a Jesus é uma realidade que afeta a forma como nós vivemos agora. Então, o Natal para nós é importante porque ele é sinal de que nós estamos nos relacionando com o reino de Deus. O Filho de Deus está aqui entre nós, nos apresenta a um reino e nos convida a uma nova mentalidade de vida. Seguir a Jesus é sabotar as nossas vontades individuais em detrimento da vontade do Rei. Amar ao próximo como nós nos amamos. Priorizar as coisas que são importantes para Deus, assim como nós priorizamos aquelas que são importantes para nós. Quando escutamos a palavra em que Jesus anuncia no Evangelho de Marcos, que nós precisamos de arrependimento, a ideia que vem na nossa mente é que nós precisamos nos sentir mal por aquilo que nós fizemos de errado.
Mas o que o texto está dizendo é algo muito mais amplo do que isso. A palavra que está ali, metanoia, ou metanous, significa literalmente uma expansão de mentalidade, uma nova forma de pensar e enxergar a realidade. Jesus está dizendo: abram a mente de vocês, porque o reino de Deus está entre vocês. Nós precisamos pensar de uma outra forma. O Filho de Deus está aqui. Esta é a ideia do texto, que nos chama a um arrependimento. Nós poderíamos então entender a metanoia como expansão da nossa consciência. Quando Jesus diz: arrependam-se, Ele nos convida a abrir o nosso entendimento, a não se amoldar aos padrões de pensamento desse mundo, mas sermos renovados pela nossa prática, através daquilo que nós pensamos a partir de agora. Quando a luz chega numa fazenda, quando a energia elétrica chega numa família que mora no campo, a vida muda. Agora nós temos como abastecer os nossos eletrodomésticos, a gente tem televisão, a vida muda, até a quantidade de filhos diminui, as coisas mudam. Se há impacto quando nós temos contato com tecnologia, há impacto quando temos contato com o Filho de Deus e com a cultura do reino. Não existe a possibilidade da nossa vida continuar do mesmo jeito se nós tivermos um contato expressivo e verdadeiro com a mensagem e com o evangelho do Senhor Jesus. Nós precisamos ser transformados pelas verdades do reino de Deus. Quem deseja se integrar no reino não pode se manter igual, precisa passar por uma metanoia. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar o nosso relacionamento com Jesus. Porque na nossa mentalidade religiosa, o nosso relacionamento com Jesus depende exclusivamente do quanto de energia nós conseguimos gastar com Bíblia, com igreja, com pessoas, mas o objetivo da vida do reino é ser transformado, para que essa nossa transformação transforme a vida de outros. É por isso que a vida em comunidade então passa a fazer sentido. É por isso que talvez a leitura bíblica agora não é apenas uma leitura obrigatória, mas é uma leitura de alimentação. É por isso que a nossa vida dentro da comunidade é de edificação. É por isso que quando uma criança nos é dada, o rei está entre nós, há esperança. Porque o sentido nos é dado aqui, de que o reino está aberto, está entre nós, e nós podemos acessar o nosso Deus. Quem deseja se integrar ao reino não pode manter-se igual. O Natal é esse momento de reflexão, onde nós temos a oportunidade de trazer à memória aquele que é o nosso Senhor e convidá-lo para ser o rei de fato da nossa vida. Agora, parece que na nossa leitura de 2 Coríntios, as coisas têm um peso completamente diferente. Quando nós lemos que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, agora entendemos a razão da nossa esperança. Celebramos o Natal porque celebramos aquele que morreu no nosso lugar, aquele que não apenas morreu e foi punido, e que passou por toda a vergonha e a ignomínia, mas aquele que ressurgiu e hoje nos conecta com o Pai. Se existe Natal, é porque existe perdão. E se só existe perdão, porque existe Natal. Nós celebramos o dia da ressurreição do nosso Rei, porque entendemos que um dia o presente nos foi dado, à luz de Isaías. O Filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e Ele é o nosso maravilhoso Deus forte, aquele que governa em nós e sobre nós e a partir de nós. Essa é a verdade do Evangelho, que transforma as nossas vidas e que nos enche de esperança. Que os nossos natais sejam sim tempo de celebração com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, mas principalmente tempo de celebração àquele que merece realmente toda a honra e toda a glória. É por isso que nós o celebramos aqui, é com a intenção de que o nome dele seja conhecido, porque essa mensagem que nos trouxe esperança pode mudar a vida de muitos, de todo aquele que ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho. Esse é o poder do Natal.
Que Deus nos dê discernimento claro e objetivo de que estamos nele e que os nossos propósitos estão completamente dedicados a ele e que a nossa vida depende exclusivamente dele. Amém? Eu te convido a ficar em pé no seu lugar, eu quero orar por você. É Natal. Natal é época de celebração. Uma celebração que só faz sentido porque nós entendemos o presente que nos é dado, a graça que nos é derramada. Na cruz há um encontro entre a justiça e o amor. Deus pagou o preço. Há perdão para nós. Jesus derramou o seu amor. Por isso nós podemos nos conectar com Ele. Celebramos o nascimento do nosso Salvador, porque esse menino que nasceu é o nosso Rei, poderoso e forte na batalha. Que o Senhor nos mantenha sempre com a nossa mente focada em viver para a glória de Deus. É chegado o período de final de ano, as nossas expectativas para 2023 são muitas, os votos de começar a academia, assim como os meus, os seus, vão se renovar agora no mês de janeiro, é época que o pessoal que tem academia ganha bastante dinheiro, né? A gente vai lá na nutricionista, muda toda a rotina, a gente faz os nossos planos, é chegada a virada de ano. Que as nossas experiências com Deus não sejam como viradas de ano, que nós prometemos para os outros e para nós mesmos mudanças que nós não temos o menor empenho de viver. Que nós não sejamos na nossa ceia, período de memorial, como somos com essas promessas que fazemos de início de ano. Quantos de nós, a cada mês, à mesa do Senhor, tomamos do pão e do cálice, lamentamos pelas mesmas coisas e dizemos: agora vai, agora eu vou largar, agora eu vou começar, agora vai mudar. Mas isso só acontece se a nossa mente for transformada, entendendo que estamos debaixo do poder do Rei. O Rei está entre nós. Nós precisamos honrá-lo, precisamos obedecê-lo, precisamos servi-lo, precisamos ser transformados por essa verdade que acessa o nosso coração. Que essa seja a mensagem do Natal, de que o Salvador nasceu, mas que o Rei governa hoje sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós celebramos a mensagem que nós recebemos, a esperança, a perdão, a graça, a cruz é o sinal de que o perdão foi derramado, de que a justiça e o amor se encontraram e agora nós podemos nos aproximar do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que nós saiamos daqui como servos do Senhor, felizes porque o seu mestre chegou, porque o seu Rei governa, porque agora sabotamos a nós mesmos e vivemos com o intuito de glorificar o nome daquele que realmente importa, aquele que pagou a nossa dívida, aquele que nos conectou com Deus. O Natal tem sentido para nós. Essa é a celebração de que nós fomos transformados pelo encontro com o Rei. Recebe, Deus, a nossa oração, a nossa consagração. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.